Chegou então o nosso momento de falarmos da Palavra de Deus e de meditarmos nela. E hoje vamos olhar um texto muito interessante e eu gostaria de dar o contexto em que ele foi dito. Está em Lucas, no capítulo 11, e nós vamos ler os versículos 27 e 28. Mas antes, Jesus está falando sobre uma questão que as pessoas não gostam muito de ouvir falar. Mas Jesus cura uma pessoa possessa de um espírito imundo e ele dá uma explicação de que quando Satanás sai da vida de uma pessoa, encontra a casa limpa, arrumada, bem feita, ele, mais vazia, ele volta com mais 7 espíritos imundos. E diante desta declaração e desse fato da cura de um endemoniado, uma mulher se levanta da multidão e exclama e fala algo. E Jesus então tem uma resposta. Isso eu gostaria de compartilhar com você hoje. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Nós muitas vezes não entendemos que Jesus tem propósitos claros com tudo aquilo que ele diz. E tudo que está na palavra do Senhor é para nos direcionar e para nos colocar no lugar certo, no nível certo de entendimento e de conhecimento de Deus. Jesus está falando algumas coisas difíceis, algumas coisas que nós muitas vezes não gostamos. Às vezes nós estamos bem conformados no nosso mundinho, muitas vezes passando por muitas lutas e muitas vezes até nem temos o discernimento que muitas das coisas que nós estamos passando pode ser muito bem atividade de Satanás nas nossas vidas. E muitas pessoas vivem uma vida inteira escravizadas por Satanás, pelo diabo, e não sabem que isso é possível, e principalmente que é possível uma cura e uma libertação. E o nosso Deus é um Deus que não se conforma de ver pessoas escravas de Satanás, porque Ele deu o seu Filho, que morreu lá na cruz do Calvário, entregou a sua vida para que essa libertação fosse possível. Ele venceu na cruz a Satanás e todas as suas potestades e todos os seus demônios, todo o reino das trevas. Ele venceu na cruz com a sua morte e a sua ressurreição. E então é possível resolver este problema que as pessoas muitas vezes passam, às vezes demônios que passam gerações, geração em geração fazendo a mesma coisa, atuando da mesma maneira, e as pessoas não se dão conta de que há essa ligação maligna que precisa ser desfeita, e a pessoa precisa ser liberta, e a sua casa, o templo do Espírito Santo, seu corpo precisa ser cheio da glória de Deus, para que Satanás não volte mais, não ache mais lugar para se instalar na vida das pessoas. E essa mulher então faz essa exclamação, querendo dar uma glória, não a Jesus, a Deus, mas a mãe de Jesus, Maria, que com certeza foi uma mulher bem-aventurada, escolhida por Deus a dedo, para ser a mãe de Jesus. Mas muitas vezes nós queremos colocá-la num lugar que não é o dela, porque ela merece um lugar com toda a honra, é verdade. Com certeza, ela está no céu e nós cremos nisso. Mas daí, muitas vezes as pessoas têm uma tendência, e a nossa religiosidade aqui brasileira tem uma tendência nesse sentido, de querer dar a Maria uma posição muitas vezes superior à de Jesus. E isso
Jesus não admite e a própria Maria não admitia isso. Se nós olharmos o cântico dela em Lucas capítulo 2, nós vamos ver que ela, ou 1, pode ser que seja 1, e ela mesmo diz assim, que a alma dela engrandece ao Senhor. E o espírito dela se alegra em Deus. E ela reconhece que Jesus, aquele que é o filho dela, é o Salvador dela também. Que ela também precisava de Jesus para conhecer a salvação. Que ela foi um instrumento de Deus, mas aquele que veio dela, o Senhor Jesus Cristo, é maior do que ela. E aqui então, essa mulher que se levanta na multidão, nesse contexto, ela quer colocar, né, Maria numa posição acima. E Jesus, com toda a propriedade que lhe é devida, né, que lhe é natural, ele diz assim, mais bem-aventurado, ou antes, né, bem-aventurado ou feliz são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O Senhor Jesus, ele faz muito isso, ele tira o foco de um só, porque Maria é uma só, a graça que estava sobre ela é dela, não é para nós, e ele diversifica, ele abre o leque para que todos nós possamos ser bem-aventurados. Então ele diz, e o que precisa para isso? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e guardá-la. Ouvir a palavra de Deus, isso é, nós precisamos nos colocar em lugares onde ela é pregada, onde ela é falada. Nós precisamos estar em lugares onde nós podemos reconhecer e ler a palavra de Deus e saber que é a palavra de Deus. E reconhecer essa palavra aonde ela está sendo pregada e guardá-la. Esse guardar quer dizer que essa palavra precisa descer da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso intelecto para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito, para que ela se traduza em atitudes práticas e em transformação de vida. Então, guardar a palavra de Deus é vivê-la. Guardar a palavra de Deus é praticá-la, é transformá-la em vivência do dia a dia. E assim nós seremos, então, o que o Senhor Jesus diz, nós seremos bem-aventurados, nós seremos felizes, nós seremos aqueles que são herdeiros das promessas de Deus, aqueles que podem viver a plenitude de Deus, assim como Maria foi uma dessas pessoas, com certeza, conheceu a salvação, está no céu com o Senhor Jesus, mas também uma mulher que foi passível de erros e que precisava da salvação que só Jesus pode dar. Ela com certeza recebeu essa salvação e está nos céus, mas nós precisamos nos ater ao fato de que nós precisamos ter a nossa caminhada e o único que pode nos dar salvação é o Senhor Jesus Cristo. Então não adianta nós sairmos do foco e muitas vezes Maria é usada para desviar o foco de Jesus e às vezes nós não entendemos por que isso acontece. E isso é algo muito antigo, isso começou a acontecer, essa exaltação de Maria já no ano 100, logo ali no começo do século II, final do século I, quando a Maria ela foi morar com João em Éfeso. E em Éfeso havia uma deusa chamada Diana dos Efésios, que era uma deusa, se você vê a figura dela, a imagem dela, uma deusa com muitos seios, então uma deusa muito ligada à fertilidade e à maternidade. E como Maria foi morar naquela cidade, o que isso propiciou? Que aquele espírito de adoração daquela deusa fosse
transferida para Maria e começou então a se adorar a mãe de Jesus em vez de se adorar a Jesus. E isso se tornou um problema na cristandade até hoje, uma luta que muitas vezes é mal interpretada pelas pessoas, às vezes achando que nós evangélicos não damos valor a Maria, o que não é verdade. Nós sabemos que ela tem o seu valor, mas ela mesma, tenho certeza, não gostaria de ver que as pessoas ocupam o lugar de Jesus com ela. Jesus é que precisa ter o primeiro lugar e o trono da nossa vida, da nossa adoração. Então eu gostaria de falar isso com muito amor, porque no começo desse programa eu comecei falando um provérbio que diz que todos os caminhos do homem parecem retos a ele mesmo. As nossas escolhas, nós achamos que fazemos as escolhas certas na nossa vida, né? Mas nós precisamos deixar o Senhor Deus sondar realmente o nosso coração e deixar a palavra de Deus nos mostrar a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, gostaria que você buscasse essa verdade, né? E fosse aquele, como Jesus disse, né? Que bem-aventurado, feliz é aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vamos orar então? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, de às vezes achar que os nossos caminhos estão certos, que as nossas escolhas que são as certas, mas deixa, Senhor, a Tua palavra nos mostrar a verdade e deixa essa verdade nos libertar de todo mal entendido, de tudo aquilo que Satanás muitas vezes planta nas nossas vidas para nos desviar daquilo que realmente o Senhor pretende e quer conosco, daquilo que o Senhor já conquistou lá na cruz do Calvário para nós e por nós. Senhor, em nome de Jesus eu quero orar pelo nosso telespectador. Deus, se há alguém angustiado, se há alguém passando por problemas, dificuldades, Deus, se há alguém que talvez esteja possesso mesmo por um espírito maligno, eu quero clamar por libertação e vida, Senhor, vida em abundância. E em nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito das trevas, nós repreendemos a Satanás, Senhor, que quer manter as pessoas na escravidão. No nome de Jesus, nós queremos proclamar libertação, no nome e pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. A graça do Senhor seja sobre a sua vida. Busque o conhecimento e a verdade da palavra de Deus para guardá-la e vê-la todos os dias da sua vida.